Muito bem, meus irmãos. Na semana passada, eu comecei uma minissérie de mensagens, na realidade. Preguei 2 mensagens em Abacuque. Na semana passada, eu preguei em Abacuque, os capítulos 1 e 2, destaquei alguns pontos. E hoje nós vamos pregar em Abacuque, capítulo 3. Se você pode abrir sua Bíblia comigo, em Abacuque, capítulo 3. O tema que nós vamos pregar hoje é sobre o sofrimento e a bondade de Deus. Na realidade, pregar esse tema hoje realmente é muito desafiador. Pela situação que a gente viveu esses dias com o pastor Timóteo. Eu estava conversando com ele há 2 semanas atrás, quando eu estava preparando essas mensagens. E a gente falando sobre o que eu ia pregar, e eu falei que eu ia pregar sobre sofrimento e a soberania de Deus, depois sobre sofrimento e a bondade de Deus. E eu não sabia que a gente ia passar por isso na prática, né? De pregar esse momento passando por sofrimento. Mas Deus é o Deus que nos dá força no meio dessas horas. Um certo missionário, ele uma vez disse o seguinte: não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Eu vou repetir. Não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Quem disse isso foi o missionário chamado Jim Elliot. É muito bonita essa frase, mas olhando para a vida do Jim Elliot e a história que ele viveu, ele e os seus 4 amigos, Ed, Peter, Nate e Roger, eles decidiram, esses missionários, eles gastaram a vida deles se preparando, estudando para serem missionários, pregarem aos índios na Mata Amazônica, na grande Mata Amazônica. Eles estudaram a língua grega e outras línguas para traduzir a Bíblia para outros idiomas que não são conhecidos, principalmente os dialetos indígenas. Mas certa vez, Jim Elliot, ele se lembrou, ele pensou em uma tribo indígena chamada Aucas. Esses índios eles sempre foram conhecidos por ser índios que eram muito violentos e que eles não queriam contato com o mundo exterior à tribo que eles viviam. Então, aqueles 4 missionários, especificamente os 3 primeiros, o Ed, o Peter e o Nate, junto com o Jim, eles fizeram um acampamento como se fosse uma sede da missão no meio da Mata Amazônica. Tiveram alguns contatos com alguns índios, e quando se juntou com Roger, que esse era um piloto missionário, eles decidiram então fazer o primeiro contato com os Aucas. Acredite então que em janeiro de 1956 eles chegaram à tribo dos Aucas. Muito empolgados, ali eles conseguiram contato com os primeiros índios, deram alguns presentes para ele em sinal de paz. Mais tarde, aqueles índios voltaram com outros índios. Mas eles voltaram armados com pedras, flechas e machados. E eles mataram aqueles 5 missionários em 8 de janeiro de 1956. Aqueles 5 missionários foram mortos brutalmente por aqueles índios. Observe que as esposas daqueles missionários agora elas estão viúvas, com filhos, e elas tinham motivos de questionar o Senhor e voltar para os seus lares, para os Estados Unidos, alguns eram do Canadá, e viver suas vidas. Mas elas tomaram uma decisão. Elas decidiram voltar para a tribo dos Aucas e pregar o evangelho para aqueles índios. O Senhor usou de misericórdia e salvou a maioria daquela tribo. Alguns anos depois, a filha de Jim Elliot foi batizada no rio daquela tribo, pelo missionário, pelo pastor, na realidade, que se converteu e fundou e foi o líder daquela igreja. A gente vê aqui no meio de toda essa possível desgraça a bondade de Deus.
Jim Elliot, ele disse, antes de morrer, no seu diário que ele escreveu, ele disse o seguinte: não se conhece um homem pelo sorriso ou pelos seus talentos, mas pela sua capacidade de suportar grandes sofrimentos. Aquele homem, ele viveu na pele tudo isso que ele dizia. Seu diário, que hoje é muito lido e muito pregado no meio missionário para encorajar muitas pessoas a irem para missões. Jim e Elizabeth Elliot, até hoje a voz deles brama no meio missionário para encorajar outros. O que nós vamos ver hoje é exatamente sobre isso. O sofrimento é uma oportunidade de conhecermos mais quem Deus é. E mesmo quando não entendemos, Ele continua sendo bom. O sofrimento, ele é uma oportunidade de conhecermos mais quem Deus é. É o que Abacuque vai mostrar aqui. E que mesmo quando não entendemos Deus, Ele continua sendo bom. Recapitulando o que nós vimos na semana passada, nós vimos que Abacuque tinha indignações contra o mal, ele tinha dúvidas sinceras sobre a ação de que Deus ia fazer. Abacuque, ele começa o livro fazendo questionamentos ao Senhor. Está havendo uma maldade ali no meio do povo de Judá, no meio do povo de Deus. Abacuque está vendo que as coisas estão sendo invertidas. A justiça ela não está sendo feita, a injustiça ela está sendo trocada pela justiça. E alguns questionamentos sinceros de Abacuque. Senhor, o Senhor não está vendo? Eu estou clamando, eu estou gritando, e o Senhor não está vendo que a violência ela está existindo? Abacuque começa então com esses questionamentos. Mas a gente vê que no meio de todo aquele sofrimento, toda aquela injustiça, Deus ele continuava governando. E a gente vê que Deus ele mostra no capítulo 2 para Abacuque o que ele vai fazer. O plano de Deus é um plano que, humanamente falando, é um plano muito duro. Deus ele vai trazer a pior nação do mundo para ir contra o povo de Deus. Levar o povo de Deus para ser escravo, um exílio no meio do povo pior do mundo naquela época. Nós aprendemos 3 lições ali com Abacuque no meio daquela conversa que ele teve com Deus. Primeiro o sofrimento jamais deveria ser um motivo de murmuração. Abacuque, você não vai ver Abacuque murmurando. Existia questionamentos sinceros de Abacuque ali. Existia dúvidas sinceras no meio daquele sofrimento. A segunda coisa é que em meio ao sofrimento nós devemos lembrar que o Senhor permanece no mesmo lugar que onde sempre esteve, assentado no seu trono, governando todas as coisas. Não é o sofrimento que vai mudar quem Deus é. Não é a situação que vai mudar o local que Deus está. Não é. A terceira coisa é que nós devemos lembrar que o sofrimento é uma grande oportunidade de nos fazer mais parecidos com Cristo e seguir o seu exemplo. Ninguém sofreu mais, ninguém passou por maior sofrimento do que o Senhor Jesus Cristo. Ninguém. Abacuque então começa o livro cheio de dúvidas, indignações e questionamentos. Mas quando ele chega aqui no capítulo 3, o tom é outro. O que nós vamos ver aqui nesse capítulo primeiro, primeira parte do capítulo, Abacuque reconhece quem é Deus, os versículos 1 ao 7. A segunda parte do capítulo, Abacuque vai reconhecer o que Deus está fazendo, os versículos 8 ao 15. E a terceira parte, Abacuque termina o capítulo louvando a Deus, porque ele entende isso. Nós vamos ler o texto agora, vamos ler o capítulo inteiro de Abacuque, capítulo 3, e depois nós vamos orar e ir para a exposição aqui desse texto. Diz assim a palavra de Deus, Abacuque, capítulo 3. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E no decurso dos anos faze-a conhecida na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, o santo vem do monte Parã. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como luz, e raios brilham da sua mão. O seu poder se esconde ali.
Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz a terra tremer, olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos, as colinas antigas se abatem, os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira ou contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Preparas o teu arco, a tua aljava está cheia de flechas. Tu fendes a terra com rios, os montes te veem e se contorcem. As torrentes de água passam, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas. Ao resplandecer das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança, na tua indignação marchas pela terra, na tua ira pisas as nações. Tu sais para salvar o teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o chefe da casa dos ímpios, deixando-o descoberto dos pés à cabeça. Traspassa a cabeça dos guerreiros, dos inimigos com as suas próprias lanças, os quais com tempestades avançam para me destruir, alegram-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa das grandes águas. Ouvi isso e o meu íntimo se comoveu, os meus lábios tremeram. Ao ouvir a sua voz, a podridão entrou nos meus ossos e os meus joelhos vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos ataca. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não hajam gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das costas e me faz andar nas minhas alturas. Ao mestre de canto para instrumento de cordas. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus, aqui está a Tua palavra, aberta, lida, que o Senhor nos ajude a entender, meu Pai, essa palavra, e não só entender, mas também praticar. Ó Deus, a Tua palavra tem tantas coisas maravilhosas, bonitas para se pregar, mas o Senhor está nos mostrando aqui, Pai, que através do sofrimento o Teu nome também pode ser glorificado. Ajuda-nos, Senhor, a entender essa palavra, mas que ela não seja apenas palavra que entra num lado do ouvido e sai no outro, mas que nós façamos como Tiago diz, sejamos não somente ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Nos ajude, Senhor, a Te louvar e engrandecer com a prática da palavra do Senhor, que é verdadeira e nunca falha. Em nome de Jesus eu te peço por tudo isso. Amém. A gente vê aqui, irmãos, que Abacuque termina esse trecho, ou a sua profecia aqui, fazendo um poema muito bonito. E o que geralmente é o que vira música, né? O que vira música é essa parte aqui final. Mas a gente esquece de ver o todo de Abacuque. Abacuque começa a entender aqui o que Deus está fazendo, quem é Deus. Na primeira parte lá do capítulo, a parte do livro, a parte maior, Abacuque ele está num diálogo com Deus, ele está conversando ali, Senhor, mas o Senhor não está vendo isso, o Senhor não está fazendo aquilo, mas Deus, como assim? O Senhor é um Deus que é puro de olhos, que nem o mal pode contemplar, e como o Senhor está trazendo esse povo para destruir o teu povo? E Deus está o tempo inteiro dialogando com Abacuque. Abacuque não entende, a realidade é essa. Ele não entende como é que Deus está fazendo aquilo. Mas chega aqui no final, depois que Deus mostra tudo o que Ele vai fazer, o seu propósito ali no capítulo 2, Abacuque se dobra diante daquilo que é difícil de entender. Nós não precisamos dizer, e nem devemos dizer, que foi fácil para Abacuque entender isso aqui. Porque o tom mostra que não foi. Abacuque está no final dizendo assim, Senhor, realmente é difícil entender, ainda que não haja fruto na videira e vai dizendo tudo aquilo, eu me alegrarei no Deus da minha salvação.
É muito fácil para a gente ver isso aqui, esse final, e escrever uma música, como tem várias músicas aí, fazer um poema, colocar no Facebook, WhatsApp ou em qualquer outro lugar. É muito bonito esse texto. Agora, para a gente viver o anterior a esse texto é o que é difícil. O primeiro de tudo aqui, irmãos, que a gente vai aprender com Abacuque, nesse capítulo 3, é que, em meio ao sofrimento, Abacuque entende melhor quem é Deus. Se Abacuque, como profeta, ele sabia e ele conhecia Deus, no meio aqui daquilo que Deus está mostrando para ele, daquilo que Deus está dizendo que vai fazer, de que Deus vai desfazer aquela injustiça toda, mas para isso o sofrimento ele vai ter que existir, Abacuque entende melhor quem é Deus. Os versículos 1 ao 7, a gente vai ver aqui que Deus é aquele que controla toda a história e fará o seu nome conhecido. Os versículos 1 e 2 se destaca aqui que Abacuque ele diz, ele fala assim: Senhor, versículo 2, Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Ou seja, o que Deus mostrou ali para Abacuque no capítulo 2, Abacuque é aquele que nós chamamos de 5 ais, né, que Deus diz, ai desse povo que faz isso e faz aquilo, e vai mostrando o que ele vai fazer. Então Abacuque, depois de ouvir isso, ele diz assim: Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. E aqui vem um texto que muitas vezes é usado errado, né, que Abacuque faz uma oração e ele diz assim: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E muitas pessoas usam esse texto para pedir que Deus traga um avivamento. Mas lembra que Abacuque está pedindo para Deus trazer um avivamento no meio do povo dele, mas é por meio do sofrimento. A gente quer que Deus traga avivamento, que a igreja fique cheia, mas lembre-se aqui que Abacuque está orando no meio do sofrimento, e um sofrimento iminente, que vai vir, que Deus disse que ia fazer e fez. Então, no meio disso tudo, Abacuque faz um pedido para Deus: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos fazes conhecida a tua ira, na tua ira lembra-te da misericórdia. Ou seja, a oração de Abacuque é que, ó Deus, aviva o teu povo no decorrer dos anos. Quando tudo isso for acontecendo, que o Senhor avive o teu povo. Na tua ira, Deus, lembra-se da tua misericórdia. Abacuque começa falando isso. Deus é aquele que está controlando a história e fará o seu nome conhecido em toda a terra. Ele vai fazer isso, mesmo por meio do sofrimento, Deus vai fazer. E Abacuque está orando simplesmente dizendo assim: Senhor, no meio disso tudo, não deixe que o povo se perca, mas aviva a tua obra. Quantos de nós estamos dispostos a fazer essa oração? Quantos de nós estamos dispostos a orar e dizer assim: Senhor, aviva a tua obra, mas que, se for preciso, traga sofrimento para isso. A gente viu uma demonstração muito grande na nossa igreja, algumas pessoas comentaram comigo no WhatsApp. Nós fizemos uma lista de oração pelo pastor Timóteo durante a semana. E a gente viu a igreja colocando lá o seu nome para a cada 15 minutos estar orando pelo pastor Timóteo. A minha pergunta é muito fácil a gente fazer isso no meio do sofrimento. Por que a gente não faz isso simplesmente por motivo de alegria? Irmãos, vamos criar uma lista hoje para agradecer ao Senhor pelas bênçãos que Ele está fazendo em nós. Bruno vai colocar aqui que 10h15, ele quer que alguém ore, porque ele tem um trabalho, simplesmente. Eu quero colocar que 11 horas da manhã alguém esteja orando pela minha vida, simplesmente que a minha família está totalmente bem. Não é fácil para a gente fazer isso. A alegria, muitas vezes, ela nos lembra de aproveitar momentos importantes. E Abacuque, ele está pedindo a Deus: Senhor, o sofrimento vem, o Senhor já disse, eu não posso mudar isso. Mas no meio do sofrimento, aviva a tua obra. Quantos de nós estamos orando pela igreja, para que no meio dessa pandemia, a igreja do Senhor ela possa crescer, mas não crescer em números, crescer em maturidade, em discipulado, que as pessoas possam realmente entender quem Deus é. A gente está vendo igrejas lotadas, igrejas grandes, mas ao mesmo tempo a gente está vendo crentes imaturos, que não sabem lidar com os problemas da vida, que estão, por qualquer coisa, se enchendo de remédios e não sabem se voltar para a palavra do Senhor. No meio desse sofrimento, no meio daquilo que estamos vivendo, é uma oportunidade de a gente orar e dizer: Senhor, no meio do sofrimento, aviva a tua obra no decorrer dos anos.
Deus é aquele que vai fazer o nome dele conhecido em toda a terra. Ele está controlando a história e o nome dele vai ser conhecido, querendo nós ou não. Abra sua Bíblia comigo, você que está em casa e quem está aqui também, em Jó, capítulo 42. É maravilhoso quando Jó entende o plano de Deus. Depois de Jó passar por todo aquele sofrimento, aqueles amigos dele estavam questionando o que Jó fez sobre o pecado dele. E Deus faz algumas perguntas para Jó, nos capítulos 40 e 41, e aí Jó vai responder para Deus assim: ei Jó, onde era que tu estava quando eu criei isso, isso e isso? Deus está perguntando para ele: onde é que tu estava quando eu fiz isso, isso e isso? E Jó responde para Deus da seguinte maneira, Jó 42, versículos 2 até o 5, diz assim, versículo 1 até o 5. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntas, quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste, escute, porque eu vou falar. Farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó passou por todo aquele sofrimento que nós conhecemos. E você lembra do testemunho que Deus deu de Jó lá no começo, né? Jó, meu servo, aquele que Deus se orgulhava dele. Literalmente Deus diz assim, olha, não tem ninguém na terra que seja como Jó. Mas Jó precisou passar por todo aquele sofrimento de perder tudo, de quase morrer. E ele diz aqui, Senhor, os meus olhos te conheciam só de ouvir falar. Aliás, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos podem te ver. O que Jó estava dizendo ali é que, literalmente, eu sei que tudo pode, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Não tem nada do que eu faça ou deixasse de fazer. O plano de Deus ia ser esse na minha vida. E agora eu te conheço, Pai, eu te vejo, eu te conheço mais de perto, é isso que Jó está dizendo. Quem de nós deseja conhecer a Deus? Eu acredito que todo mundo deseja conhecer mais a Deus. Mas quem de nós queria passar pelo que Jó passou? De perder todas as coisas. Ou eu pergunto ainda mais, quem de nós teria a mesma reação de Jó, se Deus tirasse tudo que nós temos, literalmente, tudo, nos deixasse doente, na pior situação possível, e ainda levasse seus amigos a questionar a sua fé e aquilo que você está fazendo? Quem de nós olharíamos para o Senhor e diríamos, Senhor, eu sei que nenhum dos teus planos podem ser frustrados? Eu acredito que muitas vezes Deus ele nos coloca em situações de sofrimento para mostrar que a nossa fé é uma fé muito superficial. É muito fácil a gente glorificar a Deus enquanto está tudo acontecendo bem. Eu acho que Abacuque não queria ter feito aquelas perguntas para Deus quando Deus respondeu para ele. E às vezes também a gente não faz algumas perguntas porque as respostas certamente vão ser difíceis. O fato de que muitas pessoas passam por sofrimentos e elas murmuram muitas vezes porque elas não conhecem o Deus que elas servem. Deus ele não nos isenta do sofrimento. Ele vai fazer com que nós passemos por sofrimento, porque esse é o plano dele. Nós iremos um dia estar com o nosso Deus, mas no meio desse plano dele tem sofrimento lá. Deus é aquele que encherá toda a terra com a sua glória. Os versículos 3 e 4 vai mostrar isso. Abacuque 3, versículos 3 e 4. A parte B aí do versículo 3 diz, a sua glória cobre os céus. O seu resplendor é como luz e os raios brilham da sua mão e o seu poder se esconde ali. O sofrimento está presente no decorrer do plano de Deus. Quando a gente olha aqui os versículos 5 e 6, diz assim, adiante dele vai a peste e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz a terra tremer. Olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos e as colinas antigas se abatem. Os caminhos de Deus são eternos.
Versículo 7. Vejo as tendas de Cusã em aflição e os acampamentos da terra de Midian tremem. O plano de Deus aqui está se cumprindo. E Abacuque está dizendo, eu estou vendo aqui que a aflição está indo diante de Deus. Deus não está sendo pego de surpresa. Tudo que acontece na nossa vida, mesmo as coisas ruins, Deus não é pego de surpresa. Isso é maravilhoso. Abra sua Bíblia comigo para a gente ver, acho que é um dos textos mais fantásticos que eu vejo e uma das coisas mais difíceis que eu não consigo entender. É Gênesis capítulo 45, os versículos 5 a 8, a reação de José com seus irmãos. José era o filho queridinho de Jacó. Deus pega José e tira ali debaixo das asas do pai, né? E vai levar para o pior lugar do mundo, lá no Egito, a nação idólatra. José passa por tudo o que passou. 13 anos de sofrimento desde quando saiu. Foi para o Egito, foi injustiçado no Egito, foi para a prisão no Egito, o pior lugar lá do Egito. E Deus estava com José, é o que a palavra de Deus diz. Então, quando José tem a oportunidade de se revelar para os seus irmãos, essas são as palavras que José usa. Agora, pois, não fiquem tristes, nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou diante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês para que fossem conservados para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus que fez de mim como que um pai de Faraó e o senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. A reação de José aqui não é simplesmente dizer assim, não, fique tranquilo, eu sei que eu vim para cá pelo plano de Deus. Ele não diz isso, ele diz, foi o próprio Deus que me trouxe, não foi só o plano de Deus. Ele entendia ali, José entendia uma coisa que é difícil de entender, olha, o plano de Deus está acontecendo, foi Deus que me trouxe para cá. Eu sei que é difícil de vocês entenderem, mas no meio do plano de Deus o sofrimento está presente. E foi Deus que me trouxe aqui para a vida ser preservada e vocês terem um remanescente. Quantos de nós, irmãos, sinceramente, sonde o seu coração nesse momento? Você agora é o presidente, não o presidente, mas você é o primeiro-ministro do país mais importante do mundo, o Egito. Naquela época só tinha comida no Egito. José não se vinga por nada dos seus irmãos. Ele simplesmente olha para os seus irmãos e diz assim, eu sei que foi Deus que me trouxe para cá. Não se culpem. Olha o que José faz. O sofrimento está presente no decorrer do plano de Deus, e Abacuque entende isso. A segunda coisa que nós aprendemos aqui, na primeira coisa nós aprendemos que em meio ao sofrimento, Abacuque entende melhor quem Deus é. A segunda coisa é, em meio ao sofrimento, Abacuque reconhece o que Deus está fazendo. Se ele não entendia o que estava acontecendo e ele questiona a Deus sobre, Senhor, eu não entendo, como é que o Senhor é um Deus puro, de olhos, o Senhor é um Deus que não pode contemplar o mal, mas o Senhor está trazendo essa nação para cá. Ele não entendia, ele era sincero com Deus. Mas Abacuque aqui, ele vai mostrar nos versículos 8 ao 15, que ele entende o que Deus está fazendo. Ele não diz simplesmente assim, é fácil de entender, ele não diz, mas ele mostra que ele está compreendendo o que Deus está fazendo. Eu quero ler especificamente os versículos 13 ao 15. Diz assim, tu sais para salvar o teu povo, para salvar o teu ungido, feres o chefe da casa dos ímpios, deixando-o descoberto dos pés à cabeça. Traspassa a cabeça dos guerreiros do inimigo, com as suas próprias lanças, os quais com tempestade avança para destruir. Alegram-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Marchas com os teus cavalos pelo mar, para a massa das grandes águas. Abacuque mostra aqui que Deus está trabalhando para salvar
o seu povo, mesmo no meio daquela situação que está vindo. Abacuque ora a Deus para fazer, se ele orou ali no versículo 2, para que Deus avivasse a obra dele no meio do sofrimento, Deus preservasse o seu povo. Abacuque entende aqui que Deus de fato vai fazer isso, que o seu povo vai ser preservado, mesmo no meio do sofrimento. Abacuque entende isso. A terceira coisa que aprendemos é que o plano de Deus se cumprirá, e nesse plano o sofrimento é uma realidade. Em meio ao sofrimento, Abacuque entende melhor quem Deus é o primeiro ponto. O segundo é, em meio ao sofrimento, Abacuque reconhece o que Deus está fazendo. E o terceiro é, o plano de Deus se cumprirá, querendo você ou não, querendo eu ou não, entendendo você ou não, o plano de Deus se cumprirá. E no meio desse plano, o sofrimento é uma realidade. Nós estamos vivendo em um mundo caído, um mundo que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, que a natureza geme esperando pela redenção, pelo dia da redenção. Nós vivemos em um mundo onde o pecado é uma realidade em todas as esferas da vida. Aquilo que a teologia reformada chama de depravação total, ela é uma realidade. O que as Escrituras mostram lá em Romanos capítulo 5, que o pecado entrou no mundo e ele abrange toda a estrutura do homem. Intelectualmente falando, moralmente falando, todas as áreas do homem, familiarmente falando, todas as áreas do homem, ela é inundada pelo pecado. Capítulo 1 de Romanos mostra perfeitamente isso. O pecado está presente no mundo, e se o pecado está presente no mundo, o sofrimento vai ser uma realidade. O plano de Deus não está se perdendo, o plano de Deus está caminhando, e no meio desse plano o pecado ele é uma realidade. O que a gente vê aqui, a gente aprende nessa última parte do capítulo 3 de Abacuque aqui, murmurar, ou o que a gente chama aqui no Ceará de estribuchar, não vai adiantar nada. Você murmurar, você estribuchar, você reclamar, não muda o plano de Deus. Veja o que Abacuque diz aqui no versículo 16. Ouvi isso, ou seja, o que Deus vai fazer para preservar o povo dele, ou o plano de Deus, aí Abacuque reflete. Ouvi isso, e o meu íntimo se comoveu. Os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz. A podridão entrou nos meus ossos, os meus joelhos vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos ataca. O que Abacuque está dizendo aqui, Deus vai cumprir o plano dele de tanto disciplinar o seu povo, quando a gente viu lá no capítulo 2, na mensagem passada, como também ele vai se vingar desse povo mau. Abacuque, ele simplesmente diz assim, Deus, eu ouvi isso. O meu íntimo se comoveu. Ou seja, não é algo fácil de ouvir. Por mais que ele fosse um profeta de Deus e o próprio Deus estivesse falando ali para ele, não foi fácil de ouvir. Abacuque mais uma vez mostrando o seu coração, Senhor, o meu íntimo se comoveu. Os meus lábios tremeram, é como se quando ele tivesse visto aquilo ali, como se os dentes estivessem batendo no outro. E aí ele diz ainda, ao ouvir a sua voz, ou seja, quando ele ouviu a voz do Senhor, ouviu o que Deus ia fazer, ele estremeceu, ele se comoveu, e ainda diz mais, a podridão entrou nos meus ossos. Isso aqui é como se fosse um sinal de que algo realmente é muito difícil de receber, ou de entender, ou uma situação muito extrema. Quando Davi disse lá, que quando ele escondeu o pecado dele, os ossos dele se secaram, é como se fosse algo tão difícil de você entender, ou de receber, que os ossos doíam. É o que Abacuque está dizendo aqui. E ainda diz mais, os meus joelhos vacilaram, ou tremeram. Imagina só, o medo era tão grande. Abacuque estava com a voz ali, ouvindo a voz de Deus, e o medo era tão grande que os joelhos dele tremiam. Imagina um homem com o coração a mil, os lábios tremendo e os joelhos batendo um no outro. Era a sensação que Abacuque tinha de saber o que Deus ia fazer. E ele disse, em silêncio devo aguardar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos ataca. Ele estava dizendo aqui o seguinte, o povo de Deus vai sofrer, mas eu tenho que aguardar em silêncio, porque Deus vai se vingar deles. A gente vai passar pelo sofrimento, Deus vai se vingar, e a gente tem que
aguentar. Abacuque entendia isso aqui. Ninguém é masoquista, ninguém quer passar por sofrimento, irmãos. Sejamos realistas. Mas para Deus aperfeiçoar o seu povo, Deus disciplinar o seu povo, Ele colocou o seu povo no sofrimento. Abacuque entendia isso, era difícil de entender, o corpo dele sentia aquela sensação, mas ele entendia que ele tinha que esperar o Senhor. Então a gente vê que murmurar ou estribuchar não vai mudar o plano de Deus, não vai mudar. A situação não deve definir a nossa adoração a Deus. Os versículos seguintes, versículo 17 e 18, Abacuque mostra que não é a situação, não é porque o sofrimento está lá, que ele não vai adorar a Deus. Abacuque compõe um dos maiores versos ou mais bonitos das Escrituras. No meio do sofrimento, Abacuque fala isso para o Senhor. Versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não hajam mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Abacuque estava dizendo aqui, Senhor, se chegar ao extremo, se acabar tudo, mesmo no meio desse sofrimento, se o Senhor tirar tudo, o que resta para viver, o básico para viver, ele vai falar da videira, vai falar da oliveira, vai falar das ovelhas, do gado, coisas que os israelitas, a gente vê durante todo o Antigo Testamento e até mesmo no Novo, coisas básicas para viver, fazer suco para a oliveira que eles usavam medicinalmente, ovelhas para o sacrifício, o gado para o sacrifício e para a alimentação. Se tudo isso acabar, eu exultarei no Deus da minha salvação. Essa aqui é uma oração difícil de se fazer. É uma oração difícil de orar. Isso aqui não é simplesmente uma demagogia. Eu sou rico. Eu tenho tudo. Rapaz, ei Bruno, se Deus tirar tudo de mim, rapaz, eu vou adorar a Deus. Eu ainda vou continuar adorando o Senhor. Eu tenho tudo. Abacuque está no meio do sofrimento aqui. Ele ouviu algo de Deus que as pernas deles tremeram, os dentes, os lábios tremeram, o coração dele, o íntimo dele sacudiu. E ele está dizendo aqui, Senhor, eu estou sentindo ruim, mas ainda que a coisa piore e tudo acabe, eu exultarei no Deus da minha salvação. Eu não sei a pior situação que você viveu, eu não sei a pior situação que você vai viver. Eu espero que não seja a realidade maior da sua vida. Eu não quero que ninguém ande sofrendo, ninguém quer. Mas lembre-se de uma coisa, o sofrimento ele é uma realidade no plano de Deus. E a situação, ela não deve definir a sua adoração a Deus. Eu me lembro da história que o pastor Alan conta da sua irmã, que perdeu a visão, e ele disse que era uma das maiores crentes que ele conheceu. Não é a situação que define a nossa adoração. O que vai definir a nossa adoração é o que nós temos no coração. Em quem nós confiamos? Lembra do que Provérbios capítulo 4, versículo 28 diz? Confia no Senhor, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Esse confia no Senhor de todo o teu coração é outro versículo, mas também vale para essa situação. As fontes da vida procedem do coração. É o que Salomão está dizendo. O que vai definir a nossa adoração, que Abacuque está mostrando aqui, não é a situação que a gente está vivendo. Muita gente diz assim, mas eu pequei porque por isso. Não, você pecou porque você quis. Abacuque está mostrando aqui que não, independente da situação de sofrimento que a gente está vivendo, isso não define quem a gente vai adorar ou como a gente vai adorar. A última parte do texto aqui que a gente vai ver, e o mais importante é, a situação não muda ou define quem Deus é. Versículo 19 diz, Abacuque dizendo, o Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das costas, Ele me faz andar nas maiores alturas, ao mestre de canto para um instrumento de cordas. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Isso aqui não deveria servir só para um momento bom, mas nos momentos das dificuldades também.
Então, a situação que você está vivendo, seja ela boa, seja ela ruim, ela não define quem Deus é. Ela não muda quem Deus é. O que vai definir quem Deus é são as Escrituras, o que as Escrituras diz. E aqui o que Abacuque está dizendo é que Deus é a minha fortaleza. No meio da dificuldade, Deus é a nossa fortaleza. Em conclusão, eu quero trazer algumas aplicações para nós. O que nós aprendemos aqui é que, em meio ao sofrimento, nós devemos reconhecer que Deus é bom e que o seu plano é perfeito. Por mais difícil que seja de a gente entender isso, Abacuque nos mostra que Deus, ele é um Deus bom. E mesmo que a gente não entenda o seu plano, ele é perfeito. A segunda coisa é que, em meio ao sofrimento, nós devemos achar oportunidade para glorificar o nome de Deus. Mesmo no meio daquele sofrimento, Abacuque compôs, como eu falei, um dos versos mais lindos que a gente vê no decorrer das Escrituras. Abacuque compôs que mesmo que acabasse aquilo que ele tinha como básico, ainda assim ele se alegraria no Deus da salvação. No meio do sofrimento, nós devemos achar a oportunidade de glorificar o nome de Deus. E por último, em meio ao sofrimento, nós devemos lembrar que Deus não muda. Nós podemos mudar, mas Deus não muda. Tiago, capítulo 1:17, ele diz o seguinte: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. O Deus de Abacuque, que estava com o povo de Deus lá no meio daquele sofrimento, há alguns mil e poucos anos, 2000 e poucos anos atrás, aproximadamente 2.600, 700 anos atrás, o Deus de Abacuque, que estava lá com eles, ele é o mesmo Deus que nós servimos. Quem muda somos nós. As situações podem mudar a maneira que nós agimos, adorando a Deus, murmurando de Deus, adorando a nós mesmos, abandonando e virando as costas para Deus. Mas as situações, o sofrimento, não muda quem Deus é. Repetindo, em meio ao sofrimento devemos reconhecer que Deus é bom e que seu plano é perfeito. Segundo, em meio ao sofrimento devemos achar a oportunidade de glorificar o nome de Deus. E terceiro, em meio ao sofrimento devemos lembrar que Deus não muda. Que Deus possa aplicar sua palavra nos nossos corações. E que, se não passamos por sofrimento, ou se não estamos passando, que se em algum momento venhamos passar, certamente vamos passar por algum tipo de sofrimento. Nós estamos no mundo caído e o plano de Deus está se cumprindo no meio desse mundo caído. Ele não perde o controle e o sofrimento é realidade para todos, que nós venhamos lembrar dessas verdades. O livrinho de Abacuque deveria ser uma realidade que nós deveríamos ler todo dia, para lembrar quem Deus é. Que nós possamos lembrar do Senhor, mesmo em meio às dificuldades da vida. Vamos orar. Obrigado, Deus, pela tua palavra, confrontadora, difícil, não só de pregar, mas de viver. Eu reconheço, Senhor. Nossos corações têm muitos questionamentos, Pai, mas mesmo no meio desses questionamentos, eu quero te pedir uma coisa para a minha vida e para a vida dos meus irmãos, que eu possa confiar em Ti, que o Senhor é bom, que o Teu plano é perfeito, que eu possa glorificar o Teu nome, Senhor, em todos os momentos, assim também como os meus irmãos, que eu possa reconhecer que o Senhor é um Deus que nunca muda e nunca mudou e nunca vai mudar. E que eu te glorifique, Senhor, junto com os meus irmãos também, em toda e qualquer situação, inclusive no meio do sofrimento. Receba toda a glória, Senhor, e que o teu nome seja exaltado em tudo o que formos fazer. Em nome de Jesus. Amém.